Olá, pessoal. Trazendo aqui mais uma gravação para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as integrais de linha. Para isso, na aula presencial que nós tivemos, nós falamos sobre funções vetoriais, né? A gente viu que uma função vetorial é uma função que o domínio dela é o conjunto dos números reais, né? Vai dos reais e leva no R2 ou no R3, dependendo da função vetorial, né? Ou seja, ele pega um certo escalar, que eu chamo aqui de t, e leva em um vetor do R2, né? Por exemplo, acho que se não me engano eu botei f de t, g de t. Caso for se levar nos reais no R3, aí vai ficar f de t, g de t e h de t, né? Ou seja, para cada t que eu tomo aqui dos reais, eu levo em um vetor do R3, né? E a gente viu alguns exemplos na aula passada, né? Que eu falei lá que dava uma hélice, né? A função vetorial que dava uma hélice, uma curva no plano. Tudo isso aqui a gente pode representar ela através de uma função vetorial, né? Que é chamada de parametrização. Essa curva aqui, a parametrização dessas curvas é dada pela função vetorial. Por que que nós estudamos essas funções vetoriais, né? Porque para nós agora calcularmos integrais de linha, nós vamos precisar das funções vetoriais. O que é que aconteceu até o momento? Nós estudamos as integrais simples, né? Por exemplo, integral de A até B da função f de x dx, onde aqui é a integral de uma função que vai dos reais. Depois estudamos integrais de funções de várias variáveis, né? Por exemplo, de R2 em R, né? Aí as regiões de integração dessa função geralmente eram retângulos ou eram curvas, né? Curvas no plano. Mesma coisa aqui do R3, só que em vez de ser é, planos, eram certas superfícies no espaço tridimensional, né? Ou seja, a função era do R2 em R, ou do R3 em R. Aí a gente já viu como calcular, né? Que foi as integrais múltiplas que a gente viu. Agora nós vamos para a parte de integrais de linha. Para isso, o que é que vai acontecer aqui nas integrais de linha? A gente vai integrar não mais sobre um retângulo, sobre uma superfície, né? Uma região do R2. Nós vamos integrar sobre uma certa curva, né? Ou seja, uma curvazinha aqui, ó. Essa curvazinha aqui que eu estou chamando aqui de C, certo? A gente quer integrar uma certa função que está indo do R2, nesse caso aqui em R, né? Para cada ponto aqui x, y, eu vou levar no f de x, y, que nesse caso é como se fosse a altura aqui desse ponto, que é o nosso f de x, y. Então, a gente tem aqui uma função que vai do R2 em R, né? Uma função f, a função f vai do R2 em R, e a gente quer integrar, né? Esse R2 que a gente vai integrar, a região vai ser uma curva. A gente não viu como integrar sobre uma curva até o momento. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar essa integral em uma função que vai dos reais nos reais. Como é que eu vou fazer isso? Essa curva, a gente vai parametrizar ela através de uma função vetorial, uma função R, né? Ou seja, a gente viu que a função R ela vai de R em R2 ou em R em R3, né? Ou seja, a função R, o que ela faz? Ela pega um t e leva aqui no x de t, y de t, leva no par ordenado aqui do plano. E essa função, ela pega o par ordenado aqui do plano, né? X, y, duas coordenadas aqui, e leva na imagem dele, que é o f de x de t, y de t, que é o número real, certo? Então aqui já faz praticamente uma composição de funções. Antes era de R2 em R, agora aqui, quando eu juntar essas duas funções, ela vai ser de R nos reais, né? No conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais. Essa é a ideia. Aí, para isso, a gente tem uma fórmula para resolver como calcular essa integral, né?
Essa integral que a gente vai chamar de integral de linha, nós vamos ver aqui a definição dela aqui agora, né? Se f é definida sobre uma certa curva suave, C, né, uma curva lá do R2, dada por uma parametrização da função vetorial R de t igual a x de ti mais y de tj, aqui é porque o livro ele colocou uma notação diferente, mas lá para vocês, essa expressão aqui, essa soma, é simplesmente isso aqui, ó. X de t, y de t. Isso aqui é a mesma coisa, aqui é só uma outra representação, né? Porque esse i, ele representa o vetor 1, 0, e esse j representa o vetor 0, 1. Quando multiplicar x de t vezes 1, 0 mais y de t vezes 0, 1, vai dar exatamente essa expressãozinha aqui, né? Onde o t ele vai estar variando de um certo a até um certo b. Aí, para calcular a integral de linha da função f sobre essa curva, ela vai ser dada pela seguinte expressão, né? A integral de linha sobre a curva c, que eu quero calcular a função f de x ds, né? Que ele usa esse ds questão de nomenclatura mesmo. Quando era em relação ao retângulo, ele chamava de dA, né? Que ds é porque uma representação de curva, né? Para dizer que é sobre uma curva. Então, essa integral vai ser igual à integral de a até b de f de x de t, y de t, multiplicado pela raiz quadrada da derivada da função x ao quadrado mais a derivada da função y ao quadrado. Se eu não me engano, quando eu falei de função vetorial, eu não coloquei x de t, y de t. Eu coloquei f de t e g de t. Aqui ele só mudou a nomenclatura, né? Em vez de ser f, ele colocou x. A gente vai utilizar esse x e y aqui, que é a definição que eu peguei aqui desse livro. Então, vamos lá. Então, como é que a gente pode calcular uma integral de uma função sobre uma curva utilizando essa fórmula? Aí, para isso, eu trouxe o seguinte exemplo. Eu quero calcular a integral de linha, né, da seguinte função, ó, que é a minha função f de xy. 1 mais xy ao quadrado, onde a curva ela é descrita pela seguinte função vetorial, também chamada de equação paramétrica. Ti mais 2t. Ou seja, se a gente for usar a representação que eu coloquei em sala, isso aqui é a mesma coisa que t, 2t, certo? Então, bem aqui está sendo meu x de t, e aqui está sendo meu y de t. Ah, o que é que eu vou fazer? Vou botar a formulazinha bem aqui que eu acabei de botar para vocês. Ó, integral da função. Deixa eu ver se vai caber aqui. A integral de a até b de f de x de t, y de t, vezes a raiz quadrada, vou botar aqui, x', que é a derivada, né, de t, isso aqui é elevado ao quadrado, somado com a derivada de y' de t ao quadrado. Tudo isso aqui em relação a t, né? Aí eu vou simplesmente substituir isso aqui, ó. Quem vai ser f de x de t? Y de t, né? Onde tiver x e y aqui nessa expressão, eu vou substituir por x por t e y por 2t. Ah, quem vai ser o A e o B aqui? O A e o B é o intervalo que o T está variando, ó. O T está variando de 0 até 1. Então, vai ficar o seguinte. Deixa eu apagar bem aqui. Vai ficar... A nossa integral vai ser quem? A integral de A até B. De A até B. Integral de 0 até 1, que é onde o T está variando na parametrização. De quem vai ser f x de t. Nessa expressão aqui do f, eu vou substituir x e y por isso aqui, ó. Então, vai ficar 1 mais quem é x? X é t. T. Quem é y? Y é 2t. Então, vai ficar 2t ao quadrado. Vou botar aqui um colchete para diferenciar. 2t ao quadrado, multiplicado pela derivada de x, de t. Ó, x e o y. Quem é a derivada de t?
Aí já vê que o derivado de t é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais quem é a derivada de y de t? Quanto é que dá a derivada de 2t? Aí já viu que é igual a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado dt. Então daqui, a gente só vai fazer conta aqui agora. Vai ficar o quê? Integral de 0 até 1 de... Vou logo botar parênteses agora. Vai ficar 1 mais 2t ao quadrado vai dar 4t ao quadrado, viu? 4t ao quadrado multiplicado por t vai dar 4t elevado a 3. Multiplicado pela raiz... 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 5. Multiplicado pela raiz de 5 dt. Aqui, o que é que acontece? Eu posso botar essa raiz de 5 lá para fora, se eu quiser, né? Que é uma constantezinha aqui. E calcular a integral de 0 até 1 de 1 mais 4t elevado a 3 dt. Aí eu vou calcular a integralzinha aqui, ó. Vai ficar a raiz de 5. Quanto é que dá a integral disso aqui? Vai ficar a integral de 1 é t. Integral de 4t elevado a 3 dá 4t elevado a 4 sobre 4. Aí o 4 cancela com o 4 de baixo. Aí vai ficar mais t elevado a 4. Indo de 0 até 1. Substituindo aqui pelos intervalos, vai ficar a raiz de 5 vezes... substituir por 1, ó, vai ficar 1 mais 1 elevado a 4. E depois substituir no zero, né? Mas só que aqui vai dar tudo zero, então vai ficar só isso aqui. Aqui vai dar 2, né? 1 elevado a 4 dá 1. Aqui fica 2, vai ficar no final da questão vai ficar 2 raiz de 5. Então, essa integralzinha aí ela é igual a 2 raiz de 5. Dessa função, a integral sobre essa curva, né? Que é esse segmento de reta. Então, dessa forma que a gente calcula a integral de linha, certo? Isso aqui para uma função de duas variáveis. Mas a mesma coisa a gente pode utilizar para uma função de três variáveis. A fórmula é praticamente a mesma, só que entra uma variável a mais, né, que eu até coloquei aqui para a gente. Ó. Quando tiver três variáveis, né, ou seja, for uma função que vai do R3 em R, aí a fórmula vira essa aqui. Se você observar, é a mesma coisa, só que agora entrou aqui a variável Z, certo? E a conta é bem análogo ao que a gente acabou de fazer, né? Para isso, eu trouxe aqui um exemplo de uma função de três variáveis. Então, aqui está a função, e eu quero parametrizar, calcular a integral dessa função sobre o segmento de reta que C, que ele está unindo a origem ao ponto 1, 1. Então, aqui, ó, está aqui a origem, que é o ponto 0, 0, 0, ao ponto 1, 1. Nesse caso, ele não deu a parametrização dessa reta, né? Mas a gente viu em sala que a parametrização dessa reta, como é que a gente pode fazer? Eu pego 1 menos t, multiplicado pelo ponto de partida, nesse caso, como ele está partindo da origem, então ele está partindo do ponto 0, 0, 0, e somo com t vezes o ponto de chegada, que é o ponto 1, 1 e 1, certo? Fazendo essa continha aqui, vai ficar o quê? Ó, 1 menos t multiplicado por 0, 0, 0, isso aqui vai tudo zerar. Então, isso aqui praticamente sumiu. Então, vai sobrar somente essa parte aqui de dentro, ó. Somente esse cara aqui. Então, vai ficar o quê? T vezes 1, 1. O T vai multiplicar por cada elemento. Então, vai ficar T, T, T. Né? Com T, lembrando que o T, nesse caso, sempre varia de 0 até 1, quando eu faço uma parametrização dessa forma. Aí, imagina o T como se fosse o tempo, né? Em 0 segundos, onde é que esse ponto ele vai estar? Ele vai estar na origem, né? Que vai estar 0, 0, 0. Quando o T for variando de 0 até... Quando for variando entre 0 e 1, é como se esse ponto ele estivesse se deslocando daqui, né? E indo para cá, ó. Andando, 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 andando. Aí quando o t for igual a 1, vai dar exatamente o ponto 1.
né? Quando substituir por 1 aqui, vai dar tudo igual a 1. Então, essa é a parametrização dessa reta aí. Sempre a gente pode fazer usando essa relação. Pronto. Então, esse t, t, t é o meu x de t, aqui é meu x de t, aqui é meu y de t, e aqui é meu z de t. Então, eu tenho tudo que preciso para jogar lá na fórmula. Então, quanto é que vai dar a integral dessa função? A integral da função sobre essa curva, né, que nesse caso é essa retazinha aí, ds, vai ser o quê? A integral de a até b, ó, o a novamente está indo de 0 até 1, de 0 até 1. Onde tiver x, y e z lá da função, eu vou substituir tudo por t. Então, vai ficar t menos 3 vezes y ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado mais, quem é z? T também. T. Vezes a raiz quadrada da derivada de x, de y e de z. Derivada disso aqui, ó, desses elementos, dá tudo igual a 1, né? A derivada de t é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dt. Resolvendo aqui, ó, vou juntar aqui agora, vai ficar integral de 0 até 1. T mais t vai dar 2t. Então, vai ficar assim, ó, 2t menos 3t ao quadrado. E aqui vai dar raiz de 3. Posso botar a raiz de 3 lá para fora. Vai ficar raiz de 3, a integral de 0 até 1 de 2t menos 3t ao quadrado. Aí eu vou integrar normalmente. Raiz de 3 vezes a integral disso aí. Integral de 2t dá 2t ao quadrado sobre 2. Aí, novamente, cancela o 2 com 2. Então, vai ficar t ao quadrado. Integral de 3, menos 3t elevado a 2. Vai dar menos 3t elevado a 3 sobre 3. Que vai dar menos t elevado a 3. Porque cancela o 3 com 3, né? Indo de 0 até 1. Então, vai ficar a raiz de 3 vezes, substituir por 1. 1 ao quadrado menos 1 elevado a 3, vai ficar o menos 1. E aplicando no zero vai dar tudo zero. Então, vai ficar 1 menos 1 dá zero. Zero vezes raiz de 3. Então, aqui vai dar igual a zero. Então, essa função aí, integrada sobre essa curva, dá igual a zero. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer uma outra gravação com o próximo tópico. Certo, pessoal? Aí, em breve, eu vou estar aí vendo aí a outra parte. Então, essa primeira aula é só sobre integrais de linha, né? Como calcular integrais de linha utilizando a fórmula. Pois é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.